pessoal, dando continuidade aí nos nossos vídeos, com foco nas configurações do WFood. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês as configurações para emissão de NFCE, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, tá? Então vamos aqui na aba Configurações do Sistema, Configuração Principal, vamos aqui na opção NFCE e temos aqui as parametrizações necessárias para a emissão de NFCE. Para quem não sabe, NFCE é um documento com praticamente adesão de todos os estados do Brasil, com exceção de Santa Catarina até o dia de hoje, 7/4/2019, mas futuramente acho que até Santa Catarina também vai emitir esse documento fiscal. Porém, em São Paulo, pode-se emitir NFCE, porém tem a obrigatoriedade de que o estabelecimento comercial possua pelo menos um equipamento SAT vinculado ao CNPJ dele e ativo, tá? Nos outros estados que permitem NFCE, naturalmente, não existe equipamento SAT, é só a emissão de NFCE, tá? Se tratando de SAT, a gente vai ter um vídeo mais à frente falando um pouco mais sobre ele, tá? Bom, então a nota fiscal do consumidor eletrônica, tá? Existem algumas parametrizações bem específicas, principalmente se tratando de quando nossos clientes emitem essa nota fiscal do consumidor em mais de uma estação, ou seja, eles têm uma estação controlando mesa e mais duas para delivery. Então a gente tem que isolar isso aí, tá? Da seguinte maneira. Primeiro que cada estação é um número de caixa, correto? Aqui a gente configura a versão da NFC, atualmente é a 4.0. A série é aqui que é o ponto interessante. Para cada caixa, a gente configura uma série diferente, ou seja, caixa 1, série 1, caixa 2, série 2, caixa 3, série 3, tá? Então, para cada estação é um número de caixa e uma série diferenciada, tá? Também tem o número de NFC inicial e a série inicial. No caso, na maioria dos casos da NFC, aqui vai sempre começar com 1 e aqui, né, conforme o caixa, se for 1, pode se o caixa for 2 ou se o caixa for 3. Conforme o número do caixa vai mudar a série aqui, porque a gente diferencia esses dois parâmetros para que não haja duplicação de números de NFC, tá? Mais abaixo nós temos um campo em vermelho que é o token de homologação e o CSC de homologação. E temos o token de produção e o CSC de produção. Essas quatro informações, elas são geradas diretamente no site da Secretaria da Fazenda de cada estado, né? Ou seja, a empresa tem que estar regulamentada lá, com inscrição estadual, para que nós podemos solicitar a geração do token do CSC, tanto de homologação quanto produção. Isso aqui é vinculado ao cliente, né? Ou seja, ao estabelecimento emissor, tá? Então, para homologação é uma informação, para produção é outra informação, tá? Cada estabelecimento tem o seu. Certificado digital e senha, como na NFE, trabalhamos com o tipo A1 e o tipo A3, aqui já está pronto o tipo A1, né, que é o nosso certificado aqui da empresa. Também temos o botãozinho testar certificado, então ele traz as informações do certificado. E também verificar status do Cefaz, mas agora ele vai verificar o status do serviço da NFCE, né? Então, se eu clicar aqui, ó, serviço em funcionamento. O município, né, que está ocorrendo a venda, né? Então aqui o município e o estado. Ambiente, produção e homologação. Produção é o que tem valor fiscal e jurídico. E o tipo de envio, normal, e temos o offline. Em São Paulo o offline não funciona porque a legislação obriga que, na falta de internet ou qualquer problema para se enviar a NFCE, a contingência é o aparelho SAT fiscal. Então, em São Paulo não tem emissão offline, somente nos outros estados. E aqui, quando entra em offline, o sistema preenche uma justificativa para a contingência e a data e hora da contingência, que também são enviadas no documento, tá? Aqui tem uma abinha avançado, que já tem as parametrizações adequadas aí de timeout, né? Às vezes a internet está um pouco lenta, a gente tem que fazer uns ajustes aqui nessas parametrizações. Tem uma flag que emite online automaticamente. Então, se o sistema detectar conexão com a internet, ele retorna a emissão online automaticamente. Quando o sistema detecta que o computador está sem internet, ele automaticamente começa a emitir notas NFCE offline. Sempre lembrando, São Paulo não tem emissão offline. São Paulo é
O offline, entre aspas, é o SAT fiscal. Mas nos outros estados, se ele perceber que não tem internet, o WFood começa a emitir offline. Se ele detectar que a internet voltou novamente, com essa flag marcada aqui, ele começa a emitir online novamente, porque ele fez a verificação e está configurado para virar de offline para online de forma automática. Tá? Aqui são as configurações de comunicação com o servidor da Secretaria da Fazenda. E aqui tem mais duas parametrizações interessantes. Exibe alerta ao abrir sistema e exibe alerta ao fechar sistema. O que significa isso? O sistema exibe mensagem de alerta caso exista NFC pendente ou offline. No caso dos outros estados, onde é aceito contingência offline, existe a situação em que o cliente emite algumas notas offline durante o dia, mas essas notas elas precisam ser autorizadas quando o problema da internet for sanado. Então o que acontece? Se o cliente não fizer esse ajuste, o sistema vai detectar ao abrir e ao fechar que existem notas pendentes e ele precisa autorizar essas notas na Secretaria da Fazenda do seu estado. Então esse alerta é muito interessante deixar essas opções ativas para que as notas offline ou que sejam pendentes de envio, elas precisam ser regularizadas. Então deixar essas duas opções aqui sempre marcadas para o sistema avisar tanto ao abrir como ao fechar também, tá? Bom, com isso a gente encerra as configurações da NFC, tá, pessoal? Até o próximo vídeo.